Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2, que nos diz: Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Bom, meus amados, estamos vendo aqui que Saulo e Barnabé retornaram à igreja de Antioquia, como explicamos. Eles haviam ido a Jerusalém para levar donativos aos irmãos pobres da cidade, lembrando que Antioquia era uma cidade muito rica e os irmãos de Antioquia contribuíram, auxiliaram os irmãos em Jerusalém que estavam passando por terríveis dificuldades, né? Bom, agora as pessoas simplesmente estavam orando, clamando, adorando a Deus e receberam então esse pedido do Espírito Santo, esse comando dele para que enviassem Saulo e Barnabé em uma missão. Essa missão seria levar o evangelho aos gentios na Ásia Menor, como nós vamos ver aqui ao longo do capítulo 13 e ao longo do capítulo 14. Eles vão retornar a Antioquia, né, que é a base, né, a sede aqui dessa divulgação, que é a igreja que está utilizando, está fortalecendo e auxiliando Saulo e Barnabé no ministério. Então eles vão sair ao longo do capítulo 13 e 14, cumprir a missão e então retornar no fim do capítulo 14 a Antioquia. Bom, eles foram separados aqui para essa missão por um mover do Espírito Santo. O texto não descreve exatamente como foi essa voz do Espírito Santo, se foi uma voz no interior ou se foi um impulso, né? Porque muitas vezes esse mover do Espírito Santo se dá através de um impulso interno irrefreável, que a gente nota que não vem de nós, vem de repente, e a gente vê que não consegue segurar aquilo porque é um mover poderoso de Deus e com princípios e valores e objetivos claros de servir a Deus. Bom, isso se deu e veja só, queridos, como ocorre essas intervenções, esses moveres do Espírito Santo, que muitas vezes as pessoas desejam ter e às vezes clamam para ter. A questão, queridos, é que Deus fala quando Deus quer falar. Quando é uma obra realmente dele, então vai ser uma iniciativa dele falar conosco. Não precisamos nós cobrar dele. Ah, Deus, o que eu faço para ti. Não, se ele quiser que você faça algo, ele vai te comunicar. Ou vai te conduzir de forma silenciosa, ou vai esperar o seu agir voluntário. A questão é, quando ele quer falar, ele fala. Deus é uma pessoa, irmãos. Isso é algo que eu tenho repetido aqui várias vezes em vários estudos. Ele é uma pessoa. Então a gente não precisa ficar implorando pela vontade dele, às vezes de uma forma até angustiada, às vezes ansiosa e às vezes até paranoica. Clamando, oh Deus. Ora, se a vontade é de Deus, você quer a vontade de Deus? Então se a vontade é dele, ele vem e te diz. Não é óbvio? Ora, o seu chefe no trabalho, se ele tem uma vontade, uma missão para você, ele vem e te diz. Você não precisa ficar implorando para ele. Ele vem e te diz de uma forma natural, porque é uma pessoa. Então a gente tem que mudar essa perspectiva pagã que muitas vezes a gente tem, como Jesus diz, que acham que pelo muito repetir vai ser atendido. A questão não é essa, você fala, se comunica com o seu Pai que está nos céus e ele vem e te diz, se ele quiser te dizer algo a esse respeito, se ele realmente tiver uma missão, algum objetivo em uma dada circunstância. A gente sempre acha que a gente se trata como marionetes. A gente quer se colocar como marionete nas mãos de Deus. Olha aqui, Senhor, a minha vida. Usa conforme ela quer, ou como o Senhor quiser. Eu sou uma marionete em tuas mãos. Você pode me usar para o que o Senhor quiser. Mexe o meu bracinho, mexe o meu outro bracinho, como uma marionete, achando que isso vai ser algo que vai agradar a Deus. Ora, se Deus quisesse criar marionetes, ele o teria feito. Ele não fez marionetes. Ele fez você, ser humano. Então, para você viver a sua vida, desfrutar a sua vida, trabalhar, cuidar das pessoas, ser uma pessoa boa, em tudo que você fizer,
de bom no mundo, você está sendo um instrumento de Deus, porque está gerando bens, bondade, gerando cuidado nas pessoas ao seu redor. Para isso não precisa de ordem do Espírito Santo. Isso é uma ordem que já foi dada há muito tempo, que é todo o espírito do Evangelho, que é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. Quer saber a vontade de Deus? Ame ao próximo como a ti mesmo. Quer saber a vontade de Deus? Sirva, em vez de buscar ser servido. Quer saber a vontade de Deus? Dê, em vez de ficar buscando só receber. Pronto, isso já foi dado. Oh, Deus fala comigo. Não, ele já falou, meu irmão. Ele já falou, é para você fazer isso. Cuidar das pessoas. Você quer ouvir uma voz particular só para poder depois dizer, ou sentir um arrepio, ou depois poder contar para alguém? Não, ele já falou e falou para todos. Ame, cuide, seja luz do mundo, seja sal da terra. É para você fazer isso, é para você produzir o quê? Os frutos do Espírito Santo, que são o quê? Alegria. Produz alegria no mundo, seja uma pessoa alegre, bem-humorada. Produza o quê? Amabilidade, seja uma pessoa amável. Produza paz, que Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Produza paciência, seja uma pessoa paciente, tolerante, calma. Mansidão, para tudo que vier a você, você receber com toda tranquilidade, poder ajudar, diminuir as implicações, não permitir que gerem escândalos, nem nada disso. Domínio próprio para você não ferir pessoas. Bondade, fidelidade, amor. Então já está tudo dito. Agora as pessoas querem o quê? Querem inventar coisinhas tópicas, coisinhas específicas. Ah, Deus, se você me falar, eu vou lá e ajudo tal mendigo na rua. Meu irmão, isso já foi dado para você amar as pessoas. Não fique esperando vozes para agir e para viver Deus para as pessoas, para viver o amor para as pessoas. Não espere vozes. Viva Deus, viva o amor, viva o Evangelho. É para ser vivido sempre. E quando Deus quiser falar, Ele vem e fala. É tudo muito simples, é tudo muito tranquilo. Às vezes que eu tive esse tipo de experiência, foi Ele que veio e falou. Até porque muitas vezes quando você fica neuroticamente, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, isso acaba produzindo até loucura. Porque o nosso cérebro é traiçoeiro. As nossas emoções são traiçoeiras. Se você fica forçando querer ouvir alguma coisa, fazendo força com o ouvido, meu irmão, você vai acabar ouvindo coisas. Vai acabar perturbando a sua mente com tanta ansiedade, com tanto desejo, e você vai acabar ouvindo o que você quer ouvir, porque a sua mente vai produzir aquilo até para cessar essa neurose de ficar clamando. E muitas pessoas enlouquecem com isso. Enlouquecem mesmo. Mesmo. Isso aqui eu não estou falando algo, genérico. Não, realmente acontece. Porque você está insistindo demais de uma forma neurótica, paranoica. Não. Viva a vida de forma simples. O Evangelho é simples. Jesus não ficava falando para os discípulos, olha, ore aí e fique pedindo ao Espírito Santo para te dar uma direção que você vai fazer hoje. Não. Viva a vida normal, a vida bela, a vida bonita, a vida sublime. Encha a sua vida de amor e de cuidado para com as pessoas. E, de novo, mas Deus não fala, pastor? Claro que fala. Mas quando Ele quiser falar. As pessoas aqui estavam servindo a Deus. Foram levar lá donativos à igreja de Jerusalém, estavam pregando, estavam louvando, estavam adorando, e de repente o Espírito Santo veio e falou. Não se diz aqui no texto que eles estavam clamando, orando, Senhor, nos diz algo novo para fazer, nos fala um novo mover, nada disso. Estavam simplesmente vivendo a vida normal do Evangelho, como sempre tem que ser feito. Nunca em todo o Novo Testamento não há sequer nenhum ensino, nenhuma prática, nunca é dito. E os irmãos estavam orando, pedindo para Deus dar novas direções. Não é isso. Eles simplesmente viviam. E como pode ser visto em alguns trechos, certa vez, por exemplo, o apóstolo Paulo foi pregar na Ásia. Por quê? Porque é o normal. Bom, eu tenho uma mensagem do Evangelho, vou divulgar, vou lá comunicar. Eles foram, eles não perguntaram ao Espírito Santo. Não ficaram com aquela ânsia, fala Deus para onde devemos ir. Não, eles foram, simplesmente foram.
E como não era a vontade de Deus, como foi, quando Deus quer, ele foi e falou, não, não vão para a Ásia. Falou. É simples, meus irmãos. Quando ele quer algo, ele diz. Quando ele não quer algo, ele diz. No mais, é a vida normal, uma vida natural, que é uma vida cheia de complicações, uma vida que somos teleguiados, que Deus, com seu controle remoto, vai apertando o botão para nos conduzir. Nós não somos robôs. Eu já falei, Deus não criou robôs, Deus não criou marionetes. Criou um ser humano para viver a sua essência, como um ser livre, como um ser agente, como um ser que faz escolhas, como um ser com vontade própria. Escolha, na sua vontade própria, fazer o melhor, o mais amoroso, o mais pacífico, o mais bondoso, porque isso é a vontade de Deus. Olha como é simples. Quando perguntaram para Jesus o que devo fazer, ele disse, você sabe os mandamentos. Não foi isso? Perguntaram para Jesus, Jesus, o que eu faço? Você sabe os mandamentos. Então, ame ao próximo. Ame a Deus e viva a vida. Quando Deus quiser falar, Ele vai dizer. Eu tenho uma pregação aqui que eu comento, explico em detalhes essas questões de a voz de Deus, como é isso. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo e compartilhar com vocês. Ouça essa pregação para vocês entenderem um pouco mais essa dinâmica. Eu acho que vai ficar ainda mais claro, se não ficou aqui, ainda com mais exemplos, com mais versos bíblicos, com uma pesquisa mais detalhada. Então, recomendo que ouçam isso, até para vocês entenderem um pouco mais essa vida bonita e a nossa comunicação com Deus, que ocorre sim, mas de uma forma bem tranquila e não ansiosa, não perturbada. Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.